Nosso palestrante de hoje, jornalista, escritor de 4 livros, o último livro lançado, cujo tema é Viver é a Melhor Opção, é o tema da palestra de hoje. Voluntário da Rádio Rio de Janeiro e da Rádio Boa Nova, palestrante espírita, defensor da natureza, é o nosso querido e já conhecido por todos aqui no Frei Luís, que nos dá sempre o prazer de estar junto de nós aqui, nosso irmão André Trigueiro. Eu vou aproveitar a apresentação do André e vou falar sobre a Casa Francisco de Acolhimento, que ele há pouco tempo foi fazer uma palestra para eles também, e hoje a Casa Francisco, aqueles que desejarem ajudar, tem um almoço que é servido até às 15 horas, no Espaço Néctar, na Estrada dos Bandeirantes, 22774. Casa Francisco de Acolhimento é uma casa que recebe doentes terminais do INCA. É uma casa ainda pequena, porque os recursos são muito pequenos, e os doentes, quando já estão em estado praticamente nos últimos dias, o INCA, eles têm um convênio com a Casa de Francisco, e as pessoas às vezes não têm família, ou as famílias não querem recebê-los em casa. Eles são encaminhados à Casa de Francisco, onde o Eduardo lá cuida dessas pessoas até o derradeiro momento. André, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, é um prazer. Tivemos semana passada junto, hoje de novo, mas é muito bom vê-lo e saber que você está na nossa casa. A palestra é sua, a palavra é sua, a casa é sua. Fique à vontade. É realmente um prazer estar de volta a essa casa. Que tenhamos um dia de luz, um dia de refazimento, aproveitando a trégua do domingo, o tempo ajuda. Esse tempo nublado com a chuvinha miúda nos ajuda a ter uma postura de maior recolhimento, introjeção. Originalmente, o assunto que me traz aqui hoje seria tratado em junho do ano passado. No calendário do Lar de Frei Luís, eu viria aqui num domingo de junho falar sobre o livro Viver é a Melhor Opção e lançá-lo na livraria. Entretanto, na semana que antecedeu o domingo, marcado para isso, tivemos a passagem, em circunstâncias muito dolorosas, de um médium muito querido da casa, o Gilberto. Houve um rápido recesso na instituição e a cúpula espiritual da casa determinou que os trabalhos fossem retomados sem prejuízo das múltiplas tarefas realizadas neste ambiente, inclusive a palestra pública. Eu tomei a iniciativa de sugerir à direção do Lar de Frei Luís que, em respeito ao Gilberto, alterássemos o tema. E assim foi, no domingo marcado para falar de Viver é a Melhor Opção, falamos da perda dos entes queridos. Agora vejam como a espiritualidade arquiteta movimentos de forma curiosa. Sabe lá Deus por que marcaram para eu voltar hoje? Era hoje que havia a conveniência de vocês para eu estar aqui e aceitei de pronto, porque um chamado do Frei Luís é uma ordem. E hoje nós estamos na semana que vai fechar o mês de setembro, em que no Brasil e no mundo nós testemunhamos ao longo desse mês de setembro uma campanha muito bem sucedida intitulada Setembro Amarelo, da valorização da vida e da prevenção do suicídio. Nós vimos o Corcovado iluminado de amarelo, Monumento dos Bandeirantes em São Paulo, jogadores de Flamengo e Vitória no Barradão, numa rodada do Campeonato Brasileiro, entrando de amarelo em campo, com uma faixa alusiva à campanha.
E aí a gente se pergunta, por que precisa ter uma campanha usando uma cor chamativa e atraente, o amarelo, para lembrar as pessoas sobre a valorização da vida e a prevenção do suicídio? A resposta é simples, é fácil. Esse é um tema ausente para governos, para a sociedade, e creiam, até na área da saúde pública, os profissionais de saúde saem das escolas de medicina sem saber direito como lidar, qual é a melhor abordagem para pessoas que sofrem a um nível em que questionam se viver vale a pena. Muitos de nós, oradores, que vimos a essa casa, médiuns, frequentadores, trabalhadores do Lar de Frei Luís, se aproximam da doutrina ou dessa instituição movidos por uma dor atroz, um incômodo existencial, uma agonia, um desespero, uma aflição, uma angústia. Feliz daquele que se aproxima do trabalho no bem por convicção, por se encontrar num patamar evolutivo em que isso flui. Não é o meu caso e não é o caso de boa parte de nós aqui, que nos aproximamos da doutrina consoladora, do Consolador prometido, à procura de respostas, e uma das respostas mais importantes sobre a vida, sobre a existência, sobre Deus, sobre a dor e o sofrimento é: precisamos exercitar e praticar o amor renúncia, o amor doação, o amor sacrifício. Fora da caridade não há salvação. O suicídio é um tabu. Sendo tabu, é um tema invisível. Em números, eu vou resumir, é o primeiro capítulo do livro que estamos lançando aqui hoje, os números falam por si. Por que precisamos falar de suicídio? Por que esse tema não merece ser um tabu? Porque ele é caso de saúde pública no Brasil e no mundo. No mundo temos aproximadamente 2.200 óbitos por dia de suicídio, o que dá uma média de um novo caso a cada 40 segundos. Por ano, mais de 800 mil pessoas se matam no mundo inteiro. Há mais óbitos por suicídio no mundo do que óbitos por homicídios ou óbitos em guerras, conflitos armados. Para cada caso de suicídio consumado, há 20 tentativas no mundo inteiro. O que significa que nós temos aproximadamente, no intervalo de um ano, 16 milhões de tentativas de suicídio. E na área da saúde se sabe, o principal fator de risco para o suicídio é ter realizado uma tentativa. Quem tenta uma vez precisa ser objeto de toda atenção, de toda assistência, porque o percentual de tentativas posteriores é enorme. Precisa haver uma abordagem, precisa haver uma aproximação inteligente, orientada. Nós temos para cada caso de suicídio um grupo de 6 pessoas próximas do suicida, normalmente familiares e amigos, que registram uma dor, um trauma dessa perda em circunstâncias tão violentas que vão demandar a essas pessoas também algum tipo de apoio profissional, algum tipo de assistência especializada. Porque se a dor da perda dos entes queridos é algo comum a todos nós, e mesmo quando uma pessoa faz a passagem de maneira absolutamente natural e previsível, nós sentimos, isso é humano. Quando a dor da perda se dá a partir da tragédia de um suicídio, isso vai demandar um cuidado, uma abordagem, uma assistência especializada nesse grupo de quem está mais próximo. No Brasil, são aproximadamente 32 casos por dia. O Brasil ocupa a 8ª posição no mundo do ranking de países onde o suicídio ocorre em números absolutos com maior intensidade. Apesar de tudo que eu falei, todos esses números horrorosos, quem trabalha na área de saúde fazendo conta, os epidemiologistas, afirmam que esses números são conservadores. Eles não expressam a realidade, porque em boa parte dos casos de acidente com arma de fogo, quedas acidentais ou acidente de trânsito, há dolo, ou seja,
há a intenção deliberada de alguém se matar. Só que também na área da saúde há uma dificuldade em você fazer o devido registro para rastrear a causa de determinados óbitos. Por isso que há o problema da subnotificação. Meus amigos, por que é importante falar de suicídio? Porque na área da saúde, prevenção se faz com informação. O verão está chegando. Qual vai ser o problema na área da saúde que a gente no Rio de Janeiro, num país tropical, vai voltar a ouvir falar muito? Mosquitinho, que tem uma capacidade de incomodar a gente, porque não é só dengue, chikungunya e zika. Num país que não conseguiu ainda fazer o dever de casa no controle de vetores. Então, como é que a gente se livra do pesadelo de zika, chikungunya e dengue? Com informação. Eu preciso entender que mosquitinho é esse, de onde ele vem, como ele se reproduz, como é que eu combato efetivamente. Informação a favor da vida. Eu preciso ter informação sobre o mosquitinho para não ter esses problemas. Da mesma forma, qualquer doença, qualquer mal, qualquer morbidade, tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, doenças coronarianas, males do coração, cânceres, AVCs, derrames, como é que eu promovo saúde integral, usando a expressão que a OMS utiliza? Saúde não é só ausência de doença, saúde física, mental, espiritual. Como é que eu promovo saúde? Com informação. E isso, meus amigos, vale para suicídio. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, órgão máximo na área da saúde pública no mundo, guardem essa informação, essa é a essência do Setembro Amarelo. Em 90% dos casos, os suicídios são preveníveis, porque estão relacionados com patologias de ordem mental que são diagnosticáveis e tratáveis. Portanto, de cada 10 casos de suicídio, 9 são evitáveis. Não precisariam acontecer. Se houvesse o quê? Informação. Até aí tudo bem? Estamos falando, portanto, eu estou tentando demolir aqui a falsa tese de que uma pessoa que deseja se matar não há o que fazer. Ah, a pessoa quer se matar. Não. Então, quem sou eu para impedir? Ela já encasquetou nas ideias que quer partir desse mundo. Em 90% dos casos, há intercorrência de suicídio com psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Principal psicopatologia que a gente precisa ter informação para se proteger dela, como do mosquito: depressão. Muita gente tem depressão e não sabe. Qual é a diferença de depressão para estado depressivo? Porque isso é importante. É isso que o médico faz em consultório quando chega alguém muito... Eu sou filho de paraibano, eu vou usar algumas expressões assim. Chega muito borocochô, murcho. Aí a pessoa já diz assim: doutor, eu já sei que eu tenho depressão, o senhor me ajude. Um bom médico haverá de fazer o que se chama anamnese. Vai fazer um inquérito. É um inquérito. É um questionário para fazer, através das perguntas, rastrear se é depressão ou não. Pode não ser. Eu conheço um caso de um médico que foi meu, sem citar a fonte, ele confidenciou. Eu tive um médico que morava no Recreio dos Bandeirantes, que veio aqui com a certeza de que tinha depressão. Ainda assim, eu apliquei a anamnese, apliquei o questionário, para tentar ver se era mesmo. Uma das perguntas que eu fiz é: em que parte do Recreio você mora? A água é da SEDAI ou água de poço? Era de poço. Ele perguntou: você confia nessa água? A pessoa: nunca me fez mal. Mas qual foi a última vez que você fez exame em laboratório? Ah, já faz uns 2 anos. Faça de novo. Resumo da ópera. Este médico, que achava que tinha depressão, na verdade era uma colônia de amebas ambulante, cheio de parasita, drenando o fluido vital e deixando essa pessoa prostrada, porque ela não adiantava comer, não adiantava caminhar, fazer algum esporte, ela estava sendo drenada nas suas energias por parasitas. Um vermífugo resolveu a questão. É preciso ter ciência, é preciso ter especialistas rastreando a causa dessa tristeza persistente. Parte de nós
tem a chance de procurar os melhores médicos, os especialistas, e a gente consegue resolver, quando tem uma tristeza persistente, a origem, a causa e combater. Mas nem todo médico consegue realizar com competência essa função. E nem todos nós procuramos médicos quando achamos que estamos com essa tristeza persistente. Sofremos em silêncio e temos vergonha de sofrer. Porque numa sociedade onde há a ditadura da eterna alegria, a exuberância da eterna felicidade, a ditadura da beleza, da juventude, os padrões do que seja alguém feliz e bem-sucedido, se você não se enquadra, você passa a se estigmatizar. Tem gente que tem vergonha de sofrer, tem gente que se sente humilhado em sofrer. E isso não é bom. Não é feio sofrer. Não há razão para se sentir humilhado se você está em desacordo com a vida, com a alegria, com a felicidade. É um sinal que você precisa prestar atenção para procurar o caminho do resgate do direito de ter autoestima, paz e a felicidade possível. Muito bem, estado depressivo faz parte, todos nós temos, ninguém tem que ficar preocupado se eventualmente não está muito bem-humorado, não está muito bem disposto, está abalado por uma notícia negativa. Isso é da vida. Quem não tem estado depressivo, se você conhece alguém que alega nunca ter passado sequer por um estado depressivo, desconfie. Pode ser um alienígena, um ET, alguém que foi abduzido. E pode ser amigo, não é porque é alienígena que é inimigo, não. Você só vai dizer assim, você não me engana, você é das Pleiades. Estado depressivo não é problema. O problema é a tristeza persistente, é algo que perdura e é algo que começa a desfocar a tua vida. Você começa a não prestar mais atenção, não se animar, não ter projeto, não interagir com as pessoas, começa a ficar encapsulado, isolado socialmente, indiferente às coisas do dia a dia. Você começa a apagar, é como uma chama que vai se apagando. E muitas vezes as pessoas à volta não percebem, porque nós não estamos prestando atenção nas pessoas. Você mora com alguém da família, amigo, divide o apartamento, o imóvel com um colega, você convive com a pessoa, você troca informações usuais, protocolares com a pessoa, você não presta atenção como a pessoa está, você não presta atenção nos seus filhos, você não presta atenção nos seus pais, nos seus irmãos. A gente não está conseguindo, mesmo convivendo no mesmo ambiente físico, prestar atenção na qualidade de vida das pessoas que nos cercam. E isso está por trás das estatísticas de suicídio, essa indiferença. Eu vou levando, a vida é dura, a correria faz parte. A gente tem resposta para tudo. De repente, alguém próximo se suicida. E a gente fala, que surpresa! Por que isso foi acontecer? Jamais esperaria que essa pessoa fizesse isso. Será? Você conhecia essa pessoa? Você tinha um canal de comunicação aberto com ela? Você estava bem informado a respeito do momento existencial daquela pessoa? São questões. Eu estou trazendo questões para a gente prestar atenção em como perto de nós pode ter alguém em sofrimento sem que a gente desconfie, porque a gente não está prestando atenção. Muito bem. Estado depressivo é da vida. E depressão? Depressão é uma patologia que não se resolve com prece, passe ou meditação. Me perdoem. Prece, passe e meditação pode ajudar muito. Uma depressão leve você pode até virar o jogo. As depressões severas não se resolvem com passe, prece ou meditação. Se resolve com medicina da terra. Ajuda. Protocolo básico para enfrentar a depressão. 1. Procurar ajuda especializada. Se eu não tenho dinheiro sobrando para ter plano de saúde ou pagar médico, os centros de atenção psicossociais, os CAPs, institucionalmente devem acolher, receber essas pessoas. Ou procurar ajuda nas entidades ligadas a psicólogos ou psiquiatras que oferecem serviço voluntário gratuito. Muitos médicos reservam parte do tempo para atender sem cobrar. Isso existe. Faz o diagnóstico. Antidepressivo, ajuda.
Se a depressão é uma alteração na bioquímica do cérebro que começa a ficar lento, prostrado, se as sinapses cerebrais ocorrem com letargia, com vagar, o antidepressivo é a droga do bem. Quando bem receitada, a marca e a dosagem aceleram o processo. Então, eu que não estou com vontade de levantar da cama, não estou com vontade de comer, não quero trabalhar, não quero abrir janela, não quero atender telefone, ligar ou desligar a televisão, para mim tanto faz, eu estou prostrado. Eu sou uma existência sem vida. Na hora que o antidepressivo entra em ação, ele não vai resolver a depressão, mas ele vai dar o gatilho bioquímico que dá o up. Continuo sem vontade de fazer nada, mas vou trabalhar. Continuo sem vontade de fazer nada, mas vou comer. Vou abrir a janela, vou atender o telefone, a vida segue. Segundo protocolo de resposta importante, assistência psicológica. Espero que aqui, no Lar de Frei Luís, não tenhamos mais o preconceito de achar que só precisa de psicólogo quem é, abre aspas, maluco, fecha aspas. Quem vos fala já teve por 2 vezes na vida, eu tenho 50 anos, deliberadamente a intenção de procurar ajuda na psicoterapia. O que é o psicólogo? O psicólogo é um facilitador. Ele usa a função espelho. Ele faz perguntas, tenta te conhecer e ele não quer explicar por que você tem certas reações que você estranha, certas fobias. O processo de autoconhecimento precisa partir de você. O psicólogo é um facilitador. E ele vai ajudá-lo a se descobrir quem é você a partir da leitura competente do seu inconsciente. O lado oculto da lua. Aqui, quem está prestando atenção, quem está me ouvindo, está mobilizando a parte do espírito consciente, de vigília. Não é a parte que predomina no seu ser nem no meu. E o inconsciente se revela e aflora no momento da não vigília, do sonho, do sono, do desprendimento. Nós temos, portanto, um lado nosso que explica muito do que a gente é, do que a gente faz, das escolhas que fazemos no mundo, que não é um lado que você conheça, você não acessa conscientemente. A psicologia ajuda a gente a entender o nosso lado oculto. Não é pouca coisa. Ajuda muito você a se situar melhor no tabuleiro da vida. Eu sei melhor quem eu sou. Terceiro ponto. Se eu estou falando para uma plateia que não é de espíritas, eu diria assim, precisamos cuidar melhor das nossas energias. Bem vago, assim, bem subjetivo, porque cada um com seu cada um. Vamos cuidar melhor do lado energético. Agora, já que eu estou no meio espírita, eu vou dizer, fluidoterapia. Fluidoterapia é o passe magnético, principalmente o passe, que também não resolve o problema da depressão, mas é um momento importante de profilaxia. É lavar e enxaguar o campo eletromagnético que todos nós temos. A palavra que a gente gosta de usar para designar esse campo eletromagnético é psicosfera. Psicosfera é exatamente o cartão de visitas espiritual. É a soma de todas as encarnações que estão na psicosfera. É a soma dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Vão constituir um padrão vibratório, uma cor, um design, uma maior ou menor luminosidade e um cheiro, um odor. Sorte nossa que a gente não sente. No mundo de provas e expiações, vamos combinar, no nosso estágio evolutivo, isso não vale para o Lar de Frei Luís, que aqui está tudo equilibrado. Vocês não sabem que vocês não têm evidência, eu também não, mas tem porteiro, na erraticidade, tem o povo que não vai deixar entrar qualquer um de qualquer jeito. Então aqui a gente está num momento de muito acolhimento, muita proteção dos dois lados da vida. Mas o que você anda pensando ou sentindo ao longo do dia? Se alguém se topar fazer esse exercício, depois me conta. Joana de Ângeles, em um dos seus livros, na série psicológica, diz: nós alternamos o tempo inteiro estados de loucura e de lucidez. O pensamento, como diz a tradição budista, é um macaco travesso, que fica pulando de galho em galho.
E ele, por vezes, nos leva para lugares onde subitamente você começa a ficar triste, ansioso, de mal com a vida, mal-humorado. É a invigilância. Não por acaso o mestre foi muito assertivo numa parte do Evangelho quando deixou esse legado, essa recomendação. E nunca foi tão importante quanto hoje. Vigiai e orai. Cuida do teu pensamento, porque ele define o quê? O teu padrão mental e emocional, a sua psicosfera. O que é o passe? O médium, de boa vontade, se submete às restrições impostas pelo ofício da mediunidade enquanto médium passista. Ele vai se resguardar em relação à alimentação grosseira, sexo, num período que antecede o momento do passe. Ele vai evitar discussões acaloradas, brigas. Ele vai se tornar apto a ser o meio através do qual essa energia quintessenciada, e o lar de Frei Luís não por acaso foi construído aqui na Boiúna, porque aqui é um manancial muito generoso de fluidos que são adaptados para essa utilização medicamentosa, fluídica. O médium, portanto, transporta e empodera, se ele tiver realmente uma vibração qualificada, essa injeção dirigida sobre os chakras, os meridianos, equilibrando e harmonizando a pessoa que chega à casa espírita nessa condição de sofrimento, desequilíbrio, desarmonia. Naquele momento ela está recebendo algo. Isso que ela recebeu só vai perdurar, só vai persistir, se na saída da instituição ela mantiver a sintonia, a frequência e prestar atenção no dia a dia, na importância que ela vai atribuir às conversas menos edificantes, às fofocas, à maledicência. Você está no ônibus, aí está mó burburinho aqui, gente falando mal um do outro, e você, opa! Encontra duas pessoas discutindo num botequim, você está de passagem, você para ver. Você está assistindo televisão e de repente percebe que um determinado programa, eventualmente um telejornal, traz notícias que vão deixando você triste, desesperançoso, deprimido. O que você faz? Continua vendo? Muda de canal? Desliga? A opção é sua. Você cuida da tua vibração. Você é responsável por ela. Que música você escuta? Que alimento você faz uso? Que horas você vai dormir? Como é que você está cuidando, como diz Francisco de Assis, do seu jumentinho? Como é que você está cuidando? Tudo isso está no pacote da qualidade da psicosfera. O passe é ali. Lavou, enxagou a psicosfera. Dali para frente é contigo. Você pode poluí-la, você pode infectá-la imediatamente após. Imediatamente após. Nós temos esse poder. Já falei da depressão. Segundo fator, segundo a Organização Mundial da Saúde, associado ao risco suicida, uso de drogas lícitas ou ilícitas. Droga, 5 letras, significa o quê? Uma substância, me corrija se não foi isso, doutor Frutuoso, uma substância que tem o poder de alterar o funcionamento do sistema nervoso. Uma droga, quando ingerida, inalada, quando entra no seu corpo, se ela altera o funcionamento natural do sistema nervoso, ela realiza a sua função droga. Um cigarro é uma droga por quê? Porque basta eu fumar um toco de cigarro, que o que eu estou colocando para dentro do meu corpo já altera imediatamente algo da minha função metabólica. É uma droga. Uma cervejinha. Não estou dizendo que é boa ou má, eu estou explicando função droga da cerveja ou de qualquer bebida alcoólica. Se o álcool tem o poder de alterar o funcionamento do meu sistema nervoso, é droga. Crack, cocaína, maconha, o que seja. Alterou, dançou. Houve já algum tipo de alteração. Num país que é campeão mundial de farmácia por metro quadrado,
onde nós praticamos como se não houvesse amanhã o perigoso esporte da automedicação. Quando você está num elevador com pessoas estranhas e aquele ouvidinho que te deixa sempre encrenca, né? Que tem alguma conversa que não é com você, você não tem nada a ver com aquilo, mas você... oi, o que foi? Uma pessoa comenta com a outra que está dormindo como um bebezinho. É tão bom, porque agora eu estou dormindo como nunca antes. E diz o nome da droga. Tem uma droga muito popular por aí, eu não quero estigmatizá-la, deve ser boa, quando indicada por profissionais, mas ela tem sido ingerida por pessoas que, sem orientação médica, acham que não há problema. Rivotril. Aí o povo do Rivotril, no elevador, ouviu falar de Rivotril. Opa! Não quer saber para que serve, a importância de ter uma orientação especializada, nem nada. Vai na do estranho. Eu também quero dormir como um bebezinho. Pode entrar numa aventura perigosa, porque se há alteração do sistema nervoso, há o risco da dependência. A dependência é uma encrenca espiritual e física enorme. Primeiro problema da dependência: inabilita o aplicativo do livre-arbítrio. Todos nós somos programados em cada encarnação para realizarmos num período X, com maior ou menor aptidão para artes, matemática, ciências exatas ou humanas, o que seja, tarefas que ajudam a seguir em frente, engrossando a experiência, a sabedoria e o conhecimento, avançando na senda evolutiva. Como é que a gente se posiciona em cada encarnação a partir das escolhas que fazemos? Com um aplicativo divino chamado livre-arbítrio. Esse não pode ser desmobilizado porque ele é o nosso guia. Ele é o norte magnético da nossa bússola, tem que funcionar direitinho. Quando a gente está numa situação de dependência, eu não sou mais o dono do jogo. O livre-arbítrio está abalado porque há algo que passa a ser prevalente em relação à minha vontade. A minha vontade não é soberana, é a vontade da compulsão, da dependência, de algo que me escraviza e me anula. E isso deprime, isso causa uma profunda angústia, isso causa uma inquietação espiritual inominável. A droga é encrenca por isso. Eu estaria mentindo se a droga não desse um prazer e um barato. Dá, mas há um custo elevadíssimo que pode precipitar você na direção do risco suicida. Avançando a conversa e saindo do grupo dos 90% de psicopatologias associadas ao suicídio. Estou saindo da seara médica e estou entrando na seara da sociologia, porque vocês devem se lembrar de uma famosa frase que diz assim: o homem, isso vale para a mulher, é produto do meio. Um dos pais da sociologia, o Durkheim, afirmou de maneira muito assertiva: nós somos seres sociais, nós somos influenciados por todo o ambiente à nossa volta. O lugar que eu vivo, meu país, minha cidade, minha vizinhança, meu ambiente de trabalho, meus vizinhos, meus amigos, meus inimigos, todas as pessoas à minha volta, tudo que eu ouço, tudo que eu ouvi falar. Nós somos esponjas ambulantes. Antes de vir para cá, pegando o BRT, chegando no lar de Frei Luís, vocês já tiveram hoje, no intervalo de tempo relativamente curto, uma soma de interações sociais, de experiências na rua, em casa, entrando aqui no lar de Frei Luís. Isso está entrando no computador de bordo, está sendo processado. E isso vai definindo visão de mundo, humor, esperança ou desesperança, maior vontade de viver ou menor vontade. Tudo o que acontece é registrado. Tudo que nós vivenciamos entra como programação. Isso é tão importante que quem faz terapia de vidas passadas vai verificar com facilidade, há fundamento científico nisso, que vocês e eu, quando estávamos no ventre da mãe, ainda éramos um projeto de gente. Nós temos a memória emocional e afetiva de tudo o que houve com nossas mães.
momentos de amor, momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de alegria. Somatizamos ou guardamos isso nos arquivos emocionais nossos. Meus amigos, eu estou querendo dizer o seguinte: o fato da gente viver no país chamado Brasil, numa cidade chamada Rio de Janeiro, coloca a gente dentro de um conjunto de influências que vão determinar maior disposição ou menor disposição para certas coisas, um olhar mais altruísta ou menos altruísta, positividade ou negatividade. O que significa ser mulher no Brasil? Por exemplo, ser mulher no Brasil significa várias coisas. A primeira delas, ter que lidar todo dia com uma sociedade machista e valores patriarcais. Ter que ouvir piadinha o tempo todo mostrando a diferença entre homem e mulher, afirmando a desigualdade, retroalimentando a desigualdade de gênero. Significa viver num lugar onde, em média, segundo o IBGE, pesquisa desse ano, homens e mulheres com a mesma formação, mesmo nível de escolaridade, que escolheram a mesma profissão, não ganham o mesmo salário. Em média, as mulheres ganham 25% menos do que os homens. Ser mulher no Brasil não é ser igual ao homem. Se não é ser igual, vamos pegar homem e mulher submetidos ao mesmo estresse existencial. Por exemplo, com uma depressão severa, uma depressão grave. Qual é o pressuposto que a gente precisa considerar na área da suicidologia? Nós vamos ter dificuldades que aproximam todos os seres humanos, mas nem todos os seres humanos são iguais. E quando há desigualdade de gênero, carregar um piano sem cauda, duas pessoas, um homem e uma mulher, com um fardo existencial, num momento difícil, a mulher já traz, por ser mulher, um peso um pouco maior. No dia a dia já é mais difícil a condição do feminino. Da mesma forma, a condição do idoso. O idoso acumula, na linha do tempo, perdas. A estatística de suicídio entre idosos sempre foi preocupante. Qual a explicação para isso? À medida que eu vou vivendo mais, a idade avançada significa que eu vou acumulando perdas. Perda dos amigos, perda dos familiares, aqueles que eram mais velhos que eu, perda da vitalidade, da força física. Já não escuto como antes, já não enxergo como antes, já não consigo ter a rapidez de raciocínio que eu tinha antes, a disposição para as coisas, já não posso comer qualquer coisa em qualquer horário, já não durmo um sono inteiro, é um sono intermitente. Portanto, se todas as etapas da vida constituem um aprendizado para o espírito imortal, o aprendizado do idoso vai requerer cuidado e atenção. Até porque a maior dificuldade de todas, segundo algumas pessoas que eu conheci e entrevistei, é receber daqueles filhos, normalmente, que foram dignos de todo o amor doação, amor sacrifício, amor renúncia. Os filhos devem aos pais muita coisa. Na hora que a natureza caprichosamente inverte os papéis e os pais se tornam dependentes da atenção e do carinho dos filhos, os filhos retribuem a gentileza? Os filhos conseguem devolver o mesmo estoque de amor doação, amor sacrifício, amor renúncia? Vejam como é difícil em certos lares em que o idoso é estigmatizado pelos seus. Ele é visto com indiferença, como um fardo, alguém que dá trabalho, alguém que custa caro, alguém que ocupa espaço. Hermógenes, o pioneiro da Hatha Yoga no Brasil, meditava nos mesmos horários que o Divaldo Franco. Eles tinham uma coisinha entre eles, assim, de vamos praticar, aquela hora, está fazendo a meditação, ok. Esteve em Uberaba com Chico Xavier. Hermógenes transitava com muita fluidez no movimento espírita. Hermógenes é o grande poeta da terceira idade. Ele, que nos deixou há coisa de 2 anos atrás, deixou um legado. Sugiro que leiam Hermógenes, sugiro que acessem Hermógenes pela internet, no YouTube, o que ele dizia sobre a arte de envelhecer bem. Hermógenes gostava de falar por que há como buscar uma visão, uma perspectiva otimista dentro do envelhecimento.
O idoso é aquele que está no alto da montanha contemplando a angústia e a ansiedade dos mais jovens que no vale batem cabeça e de forma atabalhoada tentam achar os atalhos e os caminhos que vão levar aonde? Aonde ele chegou? Eu gosto de dizer, quando a gente fala sobre esse assunto, o centro que eu frequento, Joana de Ângeles, em Copacabana. Copacabana é o bairro do Brasil que concentra a maior população de idosos por metro quadrado. E quando termina lá no centro, quando eu tenho tempo, eu gosto de dar uma esticada, é na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no centro, eu vou até a praia, no calçadão, na verdade, e gosto de caminhar, deixando que o sol complete a limpeza da minha psicosfera, e prestando atenção nos idosos jogando vôlei, peteca, ou em animadas discussões na orla. O que eu gosto de ver neles e que eles me ensinam? Como chegar nessa fase da vida sem nenhuma vergonha de cabelo branco, barriga e ruga. E eles são lindos na forma como eles se exibem. Eu sou isso aqui e estou amarradão. Eles exalam essa beleza. E eles conseguem reconstituir o coletivo. Depois de tanta perda de amigos e parentes, eles se conectam e afirmam essa conexão, por exemplo, nos bailes, porque político não é bobo. Quando percebe uma grande concentração, por exemplo, de idosos num bairro, vai oferecer opções de lazer e entretenimento. A ginastiquinha, né, aquelas academias a céu aberto, que são muito legais. E a garotada que quer se divertir na academia a céu aberto, cuidado, porque se está ocupando o espaço do idoso na hora da malhação dele, vai levar um chega para lá. Vai chegar a tua hora, guri. Aí tem o baile. O baile, eles usam as melhores roupas, os perfumes os aromas mais importantes, para fazer o quê? A reconexão. Em boa parte dos casos são viúvas, pessoas que não têm mais amigos. O baile é a hora do congraçamento. Eu preciso falar com alguém da minha geração, porque não adianta explicar para o meu neto ou para o meu filho quem foi Orlando Silva, como era na época da Rádio Nacional as rainhas do rádio, Emilinha e Marlene. Não adianta. Clark Gable, Errol Flynn. O garoto só quer caçar Pokémon. E aí você, filho, o que é isso? Fala português. Então, o baile reconecta a geração. Eu não preciso explicar, você já vai entender. E vão tocar aquela música que não toca mais no rádio, que não tem mais vinil, esse negócio de MP3 é um palavrão para mim. E toca a música, você chama alguém para dançar. E vai ter um momento, então, de aproximação. É uma música só, deixa eu dançar essa música, eu adoro. Faz tempo que eu não ouço, que legal. Muda a música, o parfim, que você já vai, papo vai, papo vem, construindo uma nova amizade. O baile termina e dá vontade de continuar dançando. Opa, tem algo mais aqui. Chega tarde em casa, a avó acompanhado do novo amigo, entra em casa e ouve uma bronca da neta ou do filho. Vó, quem era esse estranho? Esse é o procedimento que agrava a dor do avanço na linha do tempo. Quem disse que a avó não pode ter novos amigos, eventuais novos parceiros? Porque na era da indústria química que permite o antidepressivo, temos pílulas azuis que permitem outros níveis de conexão. E isso não é sinônimo de vida pervertida ou de baixaria. É uma expressão de amor. Pode ter lugar. Mundo de regeneração, a gente vai passar de 100 anos, né, doutor Frutuoso? A gente vai viver muito. Agora, tem graça a gente ficar prisioneiro do estereótipo de que vovô e vovó tem que ficar em casa fazendo tricô, jogando biriba? É isso? Envelhecer é isso? Envelhecer significa, numa sociedade melhor e mais justa, no mundo de regeneração, a gente precisa fazer essa transição para reduzir a estatística de suicídio, porque o idoso não merece se sentir inútil, ele está pleno de vida, com cada vez mais força e saúde. Ele não pode ser condenado
por pertencer a uma faixa etária que o encapsula, como se fosse uma prisão. Precisamos perceber isso. Na era dos Rolling Stones, com 70 e blau em cima do palco. Na era de Caetano e Gil, com 70 anos em cima do palco. A gente precisa perceber, mudou o gradiente de força física e de vitalidade para cima. A notícia não é ruim, ela é boa. Mas se a gente não muda mente, não muda cultura, a gente continua com preconceito. Avançando na direção do espiritismo. Uma última observação sobre a suicidologia. Os suicidólogos, porque tem uma nova área da ciência mapeando esse fenômeno, os suicidólogos são assertivos, afirmam categoricamente: não é possível dizer que uma pessoa se mate por uma causa, matou-se por causa disso. Como assim? Por exemplo, uma pessoa que descobriu-se traída, uma desilusão amorosa terrível, se matou. Um suicidólogo haverá de dizer: ok, eu aceito que a desilusão amorosa seja o fator principal, o estopim, mas eu quero rastrear a vida desse que se matou por descobrir-se traído, porque se traição fosse motivo para se matar, eu não sei do que vocês estão rindo, eu estou falando de uma coisa muito triste, eu não estaria aqui, acho que boa parte de vocês também não. A traição, portanto, não deve ser entendida como a única causa para alguém se matar. Esse que se matou, é uma pergunta que o suicidólogo haverá de fazer. Este que se matou teve uma infância com calor humano, afeto, colo, atenção, olho no olho, presença. E veja, para nenhum pai ou mãe se sentir culpado porque tem pouco tempo com os filhos, porque a vida moderna trouxe essa mudança cultural, ainda que o tempo seja pouco, que esse pouco seja absolutamente exclusivo e entregue de forma generosa ao filho. Ou seja, não tem WhatsApp ou redes sociais, não tem televisão, não tem qualquer outro fator que disperse a atenção ou distraia. Se eu tenho pouco tempo com meu filho, porque eu preciso prover o lar, eu preciso trabalhar, preciso pagar a escola dele, onde ele está estudando, preciso pagar o plano de saúde dele, mas o pouco tempo que eu tenho é dele, e eu não vou abrir mão disso. E ele vai levar para o resto da vida que lembrança da nutrição emocional que ficou registrado. Eu me lembro do papai e da mamãe comigo, e era intenso, era rico, é algo que me serviu muito. Nós trazemos à lembrança, quem teve o privilégio de ter um pai, uma mãe, um responsável, acolhedor e amoroso, por vezes nos momentos difíceis, Wilson, a gente vai buscar no arquivo mental a lembrança desse acolhimento, desse amor, dessa aproximação. E os suicidólogos sabem disso. Como faz a diferença o registro do amor de que fomos alvo, especialmente nessa faixa que vai de 0 a 7 anos, que todos os pedagogos, todos os que estudam, o momento da vida mais importante na absorção de informação que definem caráter e personalidade, 0 a 7 anos. A criança parece que está no bercinho, entretida só com o brinquedinho dela, ela está percebendo tudo. Ela está ouvindo, ela está olhando, ela está sugando a realidade sensorial à sua volta. E isso fica marcado, e isso pode ajudar ou atrapalhar. Em que momentos? Nos momentos difíceis. Que a gente balança, fala, opa, perdi o prumo, puxaram o meu tapete, perdi o emprego, perdi a saúde, perdi o ser amado, perdi a coragem, perdi a fé. O que fica? É nesse momento que a gente vê a importância de um legado emocional que foi construído, ou deveria ser, no período mais estratégico e importante da existência. Outra pergunta que o suicidólogo haverá de fazer sobre esse que se matou alegando: fui traído. E isso tem várias pesquisas emprestando fundamento, isso é fato. Esse que se matou possuía alguma crença numa força superior? Eu nem estou chamando de religião e nem estou usando a palavra fé. Estou falando uma crença numa força superior. Porque na hora do desespero e da aflição, quando vem a ideia suicida na cabeça de alguém, ela
antes de consumar o ato suicida, se possui essa crença numa força superior, ela haverá de fazer algum tipo de consulta, uma abordagem, nem que seja pagar promessa. Sabe essas coisas? Assim, eu estou numa situação que eu nunca vivi antes. Se o senhor me tirar dessa, aí você bola, tem que cumprir depois. Uma promessa impagável para dizer, me tira dessa que eu faço, é barganha, é uma visão de Deus muito materializada, muito humanoide, mas é uma visão. Ou, segundo algumas tradições de algumas igrejas cristãs, que defendem que você grite, não sei se vocês já ouviram por aí, você tem todo o direito de gritar, fala alto, cobra, ei, cadê você? É uma forma de diálogo, é uma forma de interagir com Deus. Nós espíritas, eu tenho meu protocolo quando eu estou nos meus momentos difíceis, porque a fé raciocinada nos deixa numa situação difícil. Não tem lugar para promessa. Não vai cobrar. Tu não vai gritar. Por quê? Porque a gente já sabe, como foi muito bem dito pelo irmão que abriu os trabalhos aqui, nós já trazemos um legado espiritual de muitos equívocos, erros, prejuízos causados a terceiros, etc. Os nossos problemas não devem ser entendidos como castigo, os nossos problemas são provas, são resgates. É aquilo que Marcelo Ribeiro, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, disse certa vez, é uma frase que eu gosto de repetir. Ele dizia, não somos outros espíritos, somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Portanto, a vida é prova escolhida. Nós estamos no Enem espiritual, gente. Quando vier uma prova difícil, lembra do Enem e fala assim, não é castigo, é um convite à evolução. Eu estou sendo instigado a me superar. Eu estou sendo convidado a dar um passo além. O patrão, o colega de trabalho, o vizinho, o filho ou o pai, uma situação na rua qualquer, uma fechada de automóvel, que a pessoa, o orgulho dela vem assim, como ousou fechar o meu caminho? Aí você na hora lembra, não, o Frei Luiz, o que a gente ouviu? Peraí, Enem espiritual, está tudo bem. Obrigado, Senhor, por essa fechada monumental, porque ela me permite ver o ser inferior que eu sou, percebendo no meu orgulho ferido, no meu egoísmo atroz, abalado, porque eu julgava que esse caminho fosse meu. Nem esse carro é meu, nem esse corpo é meu, porque tudo isso é acessório e ferramenta que quando eu partir vai ficar. Tudo isso é Enem espiritual. O que o Espiritismo diz a respeito do suicídio? Em nenhuma hipótese, o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. Quem se mata não quer morrer, quer resolver um problema. E é um problema que a gente deve acolher com muito respeito, porque é fácil falar dos outros. Quando alguém diz assim, eu quero me matar, você diz, não faça isso. É fácil falar isso. Difícil a gente perceber o que está levando aquela pessoa a dizer aquilo. A postura correta é de acolhimento. Eu posso não sentir o que você está sentindo, mas eu estou aqui para te ouvir. Vamos conversar. Em nenhuma hipótese significa alívio ou solução para os problemas. Na verdade, há o agravamento do problema por várias razões. Primeiro, aqueles que ficaram em sofrimento pelo ato que você realizou, abortando um projeto existencial, e é uma violência, o autoextermínio é uma violência. Ao sofrerem, meus amigos, meus parentes, o ato do sofrimento por aquilo que eu fiz, do ponto de vista espiritual, essas pessoas em sofrimento pelo que eu fiz, dirigem para mim a dor e o sofrimento. Quem está sofrendo por minha causa, dirige na minha direção essa energia dolorosa.
O pensamento não é uma abstração no Espiritismo. O pensamento tem força e direção. Se eu estou sofrendo por alguém, esse alguém está recebendo o meu sofrimento. Então, agrava-se a situação do suicida, em primeiro lugar, porque ele não resolveu o problema. Em segundo, porque a dor causada a terceiros lhe alcança como petardos. Outra questão importante. Dona Ivone Pereira, em Memórias de um Suicida, diz com toda clareza por que isso acontece. A dificuldade de se desvencilhar dos liames materiais, do corpo físico. O desprendimento não ocorre com facilidade. Em bom português, o suicida sente a decomposição orgânica do corpo físico. Isso também acontece com pessoas que são muito materializadas, pessoas que, por exemplo, acreditam que não existe vida após a morte e se sentem muito aprisionadas no corpo pelo culto ao próprio corpo. Cuidado, hein? Essa história de você se cultuar e se projetar, consagrar tanto tempo e energia para o próprio umbigo, para o próprio corpo, faz de você alguém refém dessa estrutura que é descartável e perecível. E a mente pode aprisionar você a esse objeto de culto. Então não é só no suicídio que há a dificuldade de se desvencilhar do corpo físico. Mas Dona Ivone explica o que acontece com o suicida. Nenhum de nós nasce para morrer pelo suicídio. Não existe um determinismo suicida. Razão pela qual todos nós temos prazo de validade que nós não sabemos a priori qual seja. Todos nós já temos determinado quantos anos vamos viver nesse corpo, nessa encarnação. Isso pode ser negociado, mas nós não sabemos que tempo é esse. E esse tempo é definido pelo estoque de combustível, de fluido vital, que é colocado para o nosso usufruto, no entendimento dos nossos engenheiros siderais, nossos guias e mentores, dizendo: não, acho que o André, nessa vida, vai ter que viver 133, porque é muita coisa para fazer. 133 anos tem que ter fluido vital correspondente. Se uma pessoa que está programada para 100 anos, num dado momento, precipita o retorno à pátria espiritual porque cansou da vida, ou por uma razão qualquer, há um estoque de fluido residual, que era para ser utilizado aqui, e que atrela o espírito à sensação do corpo, por ressonância magnética. É como uma pessoa que perde uma perna e sente coceira no dedão. Ué, que dedão? Eu perdi a perna. Sim, mas a gente não é só corpo físico. Esse fluido vital continua animalizando ou conectando o espírito imortal à carcaça, ao jumentinho. Esse é o problema. E não é um problema trivial. Dona Ivone dizia com todas as letras: são os maiores sofredores do universo porque eles não têm noção de quando aquilo se resolve. Eles não têm a noção que a gente está tendo aqui. Vai passar. Que, aliás, é uma característica que o Espiritismo dá. Outras tradições falam de penas eternas. Nós falamos. O Espiritismo é o consolador prometido porque afirma: Deus nos ama incondicionalmente em qualquer circunstância, não importando que erro, que equívoco, que crime nós venhamos a cometer. Portanto, mesmo para um suicida haverá uma segunda chance, uma terceira chance. Quantas chances foram necessárias? Mas convém valorizar a oportunidade concedida em cada encarnação, porque pode demorar. Algumas obras espíritas dizem que as sequelas de um suicídio podem se resolver apenas em 150 ou 200 anos. Chico Xavier, a gente publica isso no livro, numa entrevista, fala que o método empregado para você colapsar a vida no corpo, você vai ter que usar um método. Se a pessoa destrói o centro do sistema nervoso, ela está abalando a matriz espiritual, o perispírito. Há uma sequela espiritual, que só será resolvida em encarnações vindouras, quando o corpo de carne funciona como um fio terra, retirando do corpo espiritual, do perispírito, a sequela do ferimento causado no ato suicida de uma vida anterior. Em bom português, segundo Chico, certos casos de idiotia e loucura têm origem na destruição do centro do sistema nervoso. Sequelou o perispírito. No próximo corpo de carne haverá um déficit, uma deficiência.
que não é para sempre. Naquele corpo há uma encarnação chave para depurar a sequela espiritual. Certos problemas no sistema respiratório, enfisemas não associados a tabagismo, por exemplo. A pessoa tem uma enorme dificuldade em respirar. De onde veio? Uma possibilidade, segundo o Chico, afogamento ou inalação de fumaça. Se abalou, colapsou o sistema respiratório, ele ficou sequelado. Atingiu a matriz, o perispírito. O próximo corpo de carne vai ter que depurar esse problema espiritual. E assim, meus amigos, nós temos uma coleção de problemas que vão ocorrer. Certas quedas acidentais, nem foi uma queda grave, caiu, bateu com o pescoço, ficou tetraplégico. A vértebra T, não sei das quantas lá, rapidinho se esfacelou. Aí você fala, tanta gente que leva tombo pior e não fica tetraplégico, por que aquela pessoa ficou? Uma possibilidade. Numa outra encarnação, se enforcou, quebrou exatamente aquela vértebra, fraturou no ato suicida. Veio com uma vulnerabilidade, uma fragilidade que debilita a estrutura óssea. Olha como é que a providência divina, com a intenção de educar espiritualmente a gente para a vida. Eu vou encerrar lembrando, já que acabamos de passar pela experiência benfazeja, muito inspiradora, da Olimpíada e principalmente da Paralimpíada, porque são exemplos comovedores de superação, de transformação de problema em solução, de ressignificar a vida. Ressignificar a vida. A medalha de ouro no jogo de bocha, que um brasileiro com uma sequela mental grave, uma debilidade mental grave, teve a compreensão de que venceu, de que ganhou a medalha de ouro, a alegria desse rapaz, festejando um ouro paralímpico, foi tão comovente. No Engenhão, nós vimos atletas paralímpicos no atletismo, na corrida, com tempo melhor do que atletas olímpicos. Eles são atletas de ponta. Rapidamente encerrando, eu queria trazer à memória de vocês a primeira maratona feminina da história dos Jogos Olímpicos, que teve lugar no ano de 1984, na cidade americana de Los Angeles. Eu falei da sociedade patriarcal, falei dos valores machistas. Os gregos não eram fáceis, não. Não tinha mulher participando de Olimpíada. Primeira maratona só em 1984 para mulheres. O estádio olímpico, aguardando, era um momento histórico no encerramento dos Jogos, que cruzassem a linha de chegada as primeiras mulheres, maratonistas, todas de pé no estádio, e cruza, medalha de ouro, festa, prata, bronze. Aí as outras competidoras iam entrando depois, as retardatárias, né? E o público, protocolarmente, batendo palma. Adentra o estádio, atleta da Suíça, com uma viseira baixa, trôpega. Ela parecia que estava bêbada. E aquilo causou um estranhamento, as pessoas dizendo, ela está passando mal. Ela estava com cãibras. Quem já teve cãibra sabe a dor que é. Jogador de futebol hoje, qualquer cãibrinha cai, rola no gramado, pede médico. A atleta da Suíça entrou cambaleante, mas entrou no estádio. Tinha uma volta inteira para dar antes de cruzar a linha de chegada. Ninguém acreditava que ela pudesse cumprir esse objetivo. Tamanha dor e tamanha lentidão. Aos poucos foi se irradiando no estádio a energia da cumplicidade e da comoção. Todos achavam que poderiam ajudá-la marcando cada passo com palmas. E isso foi numa progressão. E esse som das palmas foi aumentando. E ela, por vezes, parecia que ia tropeçar. Se aproxima um funcionário do Comitê Olímpico Internacional, médico, que se aproxima, mas não pode falar com ela, senão ela é desclassificada, e não pode tocá-la, senão ela é desclassificada. Fica acompanhando. Se cair, não deixa se esborrachar. À medida que ela avança no estádio olímpico, as palmas crescem. E as pessoas começam a gritar. E as pessoas começam a urrar, porque é muito comovente. Ela está enfrentando o limiar das forças. Ela está com cãibras, ela não vai conseguir cruzar a linha de chegada. Olha como é que ela anda. 100 metros,
50 metros. E à medida que vai chegando, o estádio já de pé, já não batia palma, era aplausos, era gritaria. Quando ela cruza a linha de chegada, ela desaba. O corpo se desprende e ela vai cair no chão. Não era mais um, eram 5 funcionários do Comitê Olímpico Internacional que não deixam ela cair. A levam para o posto médico, reidratam, colocam lá outras substâncias para ela poder recuperar o prumo. O que isso tem a ver com o Espiritismo? André Luiz, em uma de suas obras, diz: nós precisamos ser completistas. Completista é aquele que completa a existência inteira. Porque vida é prova escolhida, a vida é uma programação. Tenhamos fé, tenhamos força, porque a maratona está em curso. Muitos de nós, como atleta suíça, por vezes no meio do caminho nos sentimos muito doloridos, por vezes cambaleamos, hesitamos, duvidamos, por vezes nem a fé raciocinada do Espiritismo nos serve para o consolo. Nos sentimos sós e abandonados, e nossos guias e mentores, tal qual o funcionário do COI, não nos abandonam. Eles estão sempre por perto, mas não podem falar com a gente no auge de uma crise, aparecer na minha frente: André, la garantia sou eu, tudo vai dar certo, firmeza. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer por quê? Por que ele não vai aparecer na minha frente? Por que ele não vai empurrar, de repente? Empurrão, temos algo aqui, um sinal mediúnico de alguém que está me dizendo para seguir em frente. Porque evolução é mérito pessoal e intransferível. Ninguém evolui pelo outro, você não evolui pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu amigo, você dá uma força. Você faz o que está ao teu alcance. Cada um é responsável pelo seu processo evolutivo. Para esse planeta viemos sozinhos, na hora de ir embora iremos sozinhos. Sempre acompanhados por aqueles que vão torcer, vão dar força, vão estimular. Nossos guias e mentores vão intuir boas ideias, intuir coragem, mas se a gente estiver receptivo, é o máximo. E todos nós precisamos cruzar a linha de chegada. Nós estamos encarnados apenas e tão somente para isso.